Você já se sentiu no fundo do poço, sem saber o que mais tentar? Já esteve em um ponto em que parecia que o dinheiro, as oportunidades e até a sorte te abandonaram? Eu estive lá. Eu perdi tudo. O saldo da conta estava zerado, as dívidas estavam batendo à porta, e a única coisa que restava era um sentimento de desespero. Mas em meio ao caos, eu murmurei uma frase simples, quase sem sentido, e o mais incrível aconteceu. Em 24 horas, algo que parecia impossível aconteceu. O dinheiro veio. Não foi magia, foi a lei da atração em ação. Agora você pode estar pensando, isso é história de conto de fadas. Eu também pensaria se não tivesse vivido tudo isso. O que aconteceu comigo não é um truque ou algo reservado para poucos. Foi pura ciência energética. Quando eu finalmente entendi a verdadeira forma de usar a lei da atração, minha vida deu um giro de 180 graus. Eu não precisei mais lutar para conseguir o que desejava. Eu precisei alinhar minha mente de forma que o universo respondesse de forma certeira. E sabe o que é mais surpreendente? Eu não precisei de anos, nem de semanas. Apenas 24 horas. Agora, imagine se você pudesse descobrir essa chave, esse código escondido, que pode transformar sua realidade do jeito que transformou a minha. Está pronto para entender como funciona? Pois a resposta está mais perto do que você imagina. O que você precisa fazer é aprender a usar a lei da atração da maneira certa, como eu aprendi. E acredite, não é mágica. É pura ciência energética. Naquela noite fria, com o som do relógio marcando cada segundo como uma contagem regressiva para o desespero, ele olhou para o teto como quem procura uma saída invisível. A conta bancária não só estava zerada, como já exibia aquele saldo negativo quase sarcástico. As dívidas? Tocando a campainha da alma com toda força. E ali, no silêncio do quarto e no barulho da mente, ele murmurou algo simples. Uma frase. E não era uma oração nem um desabafo. Era um chamado direto ao universo, ativando o que mais tarde ele entenderia ser a lei da atração. Você pode pensar que é exagero, que essas coisas só funcionam em filme ou nos livros da seção de autoajuda empoeirada. Mas a verdade é que essa frase foi como acender uma vela no meio do breu. Algo mudou no ar. Não foi o dinheiro que apareceu magicamente embaixo do travesseiro, mas uma ligação inesperada, uma oportunidade esquecida, um desbloqueio mental. Sabe aquele cliente antigo que sumiu? Voltou. Aquele amigo que devia um favor? Ligou. Tudo começou com uma vibração emitida na frequência certa. A lei da atração não responde a desespero, ela responde à clareza. E veja bem, naquela noite não houve grito, nem lamento, houve entrega. Foi como se, pela primeira vez, ele tivesse parado de resistir e começado a fluir. E é justamente nesse ponto, quando a pessoa se rende ao agora, que o universo escuta, com atenção. Não é sobre rezar mais forte, mas sobre dizer menos e sentir mais. E foi nesse clima, meio místico e meio prático, que a realidade começou a mexer suas peças. No começo, a mente dele fez o que qualquer mente faria. Duvidou. Afinal, como acreditar que uma simples frase, dita no escuro, sem pompa nem ritual, poderia mover engrenagens invisíveis? Mas os sinais começaram a surgir. E não eram coincidências baratas, eram respostas. Pequenas mudanças no comportamento das pessoas ao redor e até nos próprios pensamentos dele. A tal da lei da atração, que antes parecia papo de esotérico maluco, começou a fazer sentido. Energia gera energia, e ele estava finalmente emitindo algo diferente. Quando ele entendeu que a frase não era mágica, mas sim um código que acessava uma frequência específica, tudo clareou. É como sintonizar um rádio. Se você gira o botão certo, a música certa toca. E ele estava, até então, preso em estações de ruído, reclamação e escassez. Mas ao alinhar sua vibração com a certeza, e não com a dúvida, o universo pareceu abrir os braços. A lei da atração exige esse nível de alinhamento.
Sentir como se já fosse verdade, antes mesmo de ver com os olhos. Não tem como colher morango plantando pedra, entende? Ele passou a nutrir o solo interno com pensamentos de abundância, mesmo quando o bolso ainda chorava. Começou com frases simples. O dinheiro flui até mim com facilidade. Eu sou digno da riqueza. A abundância é meu estado natural. Repetidas não como papagaio, mas com intenção. Resultado? Mudança na postura. E quando a postura muda, o mundo responde. Mas ainda tinha mais coisa vindo. A maioria das pessoas encara a lei da atração como um truque de mágica. Tipo, varinha de condão e abracadabra. Mas não é nada disso. Ela não é baseada em fantasia, mas sim em princípios energéticos reais. Tudo no universo vibra, da cadeira onde você está sentado ao pensamento que você teve agora há pouco. Pensamentos são ondas, sentimentos são campos magnéticos, e juntos eles criam a realidade que você experiencia. Entender isso é como tirar a venda dos olhos. O que parecia místico revela-se científico. Existe uma frequência certa para atrair prosperidade, e ela não passa nem perto da ansiedade, do medo ou da frustração. Ele percebeu isso quando começou a estudar os padrões vibracionais que atraem abundância. Gente como Nikola Tesla já dizia: se quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. E sabe de uma coisa? Ele testou. Substituiu o "não tenho dinheiro" por "sou um imã de oportunidades financeiras" e sentiu, de verdade, a diferença no corpo. Resultado? Propostas novas, parcerias que faziam sentido, caminhos que antes estavam bloqueados. Funciona? Funciona. Mas tem que aplicar do jeito certo. Não é só repetir afirmações e cruzar os braços esperando o Pix cair. É repetir sim, mas alinhado a ações conscientes, ainda que pequenas. Um exemplo? Ele começou a estudar educação financeira enquanto ajustava sua vibração. Leu Os Segredos da Mente Milionária, fez uma planilha simples no Excel e passou a acompanhar canais como o Primo Rico. Tudo isso potencializava a energia. Porque quando você age na direção daquilo que deseja, a lei da atração acelera o processo. E o mais louco? Era só o começo. Ele havia perdido tempo, dinheiro, energia e, por um tempo, até a fé. Mas sabe o que é curioso? Nada disso foi definitivo. Porque o verdadeiro ponto de virada não veio de uma virada de sorte, e sim de um ajuste interno. E esse ajuste levou minutos. Sim, minutos. O segredo estava em parar tudo, silenciar a mente por um instante e realinhar o foco. Foi nesse espaço mental, entre um pensamento ansioso e outro derrotista, que ele acessou o campo onde a lei da atração realmente atua. O cérebro funciona como uma antena. Quando você muda o sinal, muda o que recebe. E para mudar o sinal, você só precisa de intenção clara e presença. Ele começou a praticar um exercício simples, que talvez você possa aplicar hoje. Fechar os olhos por 3 minutos e imaginar uma versão sua que já tem aquilo que deseja. Com todos os detalhes. O cheiro do carro novo, o sabor do café na casa própria, a sensação de ver o extrato bancário azulzinho. A diferença? Sentir como se fosse real. Essa é a chave para mexer com a frequência certa. O que ele descobriu, e que pouca gente sabe, é que não precisa de 21 dias nem de 90 para começar a mudar uma realidade. Precisa de segundos de alinhamento verdadeiro. Aqueles momentos em que o coração, a mente e o corpo vibram juntos na mesma direção. E isso, meu amigo, não depende da crise lá fora, nem do boleto vencido na geladeira. É algo que só você pode acessar. E quando acessa, o jogo muda. Mas ainda faltava um detalhe, algo que só ficou claro depois de um encontro com um livro famoso. Ele já tinha ouvido falar de O Segredo, da Rhonda Byrne. Tava em todo canto, vídeos no YouTube, indicações de amigos, até no grupo de família no WhatsApp alguém já tinha mandado um PDF. Mas a verdade é que ele nunca tinha levado a sério. Achava meio místico demais.
Só que naquela fase da vida, com a água batendo no queixo, ele resolveu testar. Leu o livro de ponta a ponta em uma tarde, e algo ali acendeu. A mensagem era simples. A lei da atração está sempre funcionando. A pergunta é: você está usando ela a seu favor ou contra você? Mas o verdadeiro clique veio quando ele percebeu que não bastava repetir o que estava no livro. Precisava personalizar, sentir na pele, adaptar à sua realidade. Então, ele criou o próprio ritual, do jeito dele. Acordava, escrevia num caderno as coisas pelas quais era grato, declarava sua frase de poder, aquela que ele murmurou lá atrás, e visualizava sua nova vida com detalhes cinematográficos. Fez isso com fé, mas sem apego. E aí veio o inacreditável. Em 24 horas, recebeu um convite inesperado para uma parceria que renderia exatamente o valor que precisava para sair do vermelho. Coincidência? Ele já nem chamava mais assim. Porque quando a vibração está certa, o universo responde com precisão cirúrgica. E veja, ele não tinha seguido um passo a passo rígido, nem copiado fórmula de guru. Ele entendeu o espírito da coisa e aplicou à sua maneira. E é isso que muita gente erra. Fica preso ao formato e esquece da essência. A lei da atração não exige perfeição, exige verdade. E naquele dia, ele foi 100% verdadeiro consigo, mesmo. Só que aí surgiu uma nova pergunta. Será que todo mundo consegue isso? Ou tem um segredo escondido na forma como a gente declara nossos desejos? Ele já tinha feito de tudo. Pedido com jeitinho, chorado no travesseiro, orado com fé e jejum. Mas nada parecia funcionar. Até que caiu a ficha. Não era a quantidade de pedidos, e sim a qualidade da vibração. Foi aí que ele entendeu que a lei da atração não reage ao desespero, mas à convicção. Pedir com medo é diferente de declarar com certeza. É como falar com o universo de cabeça baixa ou de peito aberto. A resposta muda completamente. Na prática, isso significa falar menos com palavras e mais com energia. A frase que mudou tudo para ele era simples, mas foi dita com uma força que ele nunca tinha sentido antes. E não era só a frase em si. Era o estado em que ele estava quando a pronunciou. Ele se colocou mentalmente num lugar de total abundância, como se aquilo já fosse real. Não era teatrinho, era vivência. E é isso que muitos erram. Repetem a frase como um mantra mecânico, mas continuam vibrando na escassez. Quer um exemplo prático? Antes de fazer qualquer declaração, pare por 60 segundos. Respire fundo, lembre de um momento em que você se sentiu realmente confiante e seguro. Entre nesse estado. Aí sim, declare: o dinheiro vem até mim agora, com leveza e velocidade. Diga com o corpo, com os olhos, com o coração. E perceba a diferença. A lei da atração precisa sentir sua certeza. Porque quando você fala com fé, o universo escuta e responde. Mas calma, ainda tem uma peça importante nesse quebra-cabeça. A tal da vibração. Você já sacou como ela funciona? Todo mundo dizia que ele precisava trabalhar dobrado, fazer renda extra, virar a madrugada no computador. E olha, ele até tentou, mas quanto mais corria, mais parecia que o dinheiro escorria pelos dedos. Foi aí que ele entendeu. O esforço físico não compensa um campo vibracional desalinhado. A energia que você emite dita a qualidade das oportunidades que aparecem. E se sua vibração for de escassez, não importa o quanto você lute. A lei da atração vai seguir entregando mais daquilo. A chave virou quando ele parou de tentar fazer tudo sozinho e começou a cuidar da própria frequência. Passou a monitorar os pensamentos como quem cuida de um jardim. Toda vez que surgia um "não vai dar certo", ele trocava por um "algo incrível está vindo". E funcionava. As coisas começaram a se encaixar com mais fluidez. Não era mágica, era sintonia. E mais uma vez, o código era invisível aos olhos, mas totalmente ativo no campo energético. O segredo? Vibração antes da ação.
Quer um truque simples que ele usava? Música. Isso mesmo. Antes de qualquer reunião, entrevista ou decisão importante, colocava uma playlist que elevava seu estado emocional. Sons como Weightless, do Marconi Union, ou músicas de alta frequência, 432 Hz, por exemplo. Isso mudava tudo. Ele entrava em outro campo. A lei da atração não responde a palavras bonitas, mas à frequência com que elas são ditas. E quando o campo muda, as respostas vêm. Só que ele ainda não sabia que a frase que tinha usado lá atrás era mais do que uma declaração. Era um verdadeiro portal. Aquela frase que ele murmurou naquela noite escura não era um feitiço. Nem foi tirada de um livro antigo ou de um guru famoso. Era algo que veio de dentro, mas com uma força que parecia vir de outro lugar. E o que ele descobriu depois é que essas palavras, quando ditas no estado mental certo, funcionam como um código de acesso. É como digitar a senha exata num cofre. O clique acontece, e o que estava trancado começa a se revelar. A lei da atração nesse contexto não precisa de espetáculo, precisa de intenção calibrada. Sabe quando você fala algo e sente um arrepio? Ou quando repete uma frase e parece que o ambiente ao redor muda de temperatura? Isso é a ativação vibracional acontecendo. Foi exatamente o que ele sentiu, porque aquela frase, sussurrada com alma, era um gatilho emocional, mental e energético. E o mais importante, ele não só dizia, ele acreditava. E não só acreditava, ele sentia. E é esse sentir que transforma palavras em portais. O segredo não está só no o quê, mas no como e no quem você é enquanto fala. Quer tentar algo parecido? Antes de declarar qualquer coisa, pare. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Pense num momento de gratidão profunda. Pode ser algo simples, como um café quente num dia frio ou um abraço sincero. Entre nesse estado. Agora diga: tudo o que eu preciso já está vindo até mim. Faça isso por 7 dias seguidos. Observe o que muda. A lei da atração não abre portas à força, mas se você tiver a chave certa, ela escancara. E foi nesse ponto que ele percebeu. Tudo o que ele achava que havia perdido era, na verdade, parte do plano para descobrir o que sempre esteve dentro dele. Quando ele viu tudo desmoronar, o saldo negativo, os sonhos engavetados, as portas se fechando, achou que era o fim. Mas, curiosamente, foi o início. Porque foi só quando bateu no fundo do poço que parou de cavar. Foi ali, no silêncio da perda, que ele finalmente ouviu algo mais profundo. Ele mesmo. A versão dele que não se apoiava em status, dinheiro ou aprovação. E foi esse reencontro que ativou, de vez, a lei da atração. Porque quando você descobre quem realmente é, o universo para de te testar e começa a te entregar. Perder tudo tirou dele o peso de tentar agradar, de corresponder, de manter aparências. E é incrível como a leveza libera espaço para a abundância. Ele entendeu que a escassez não era sobre dinheiro, era sobre identidade. Ele se via como alguém quebrado, derrotado, pequeno. Mas no fundo, sempre foi gigante. A perda só serviu para tirar as distrações e deixar a essência brilhar. E aí, como num reflexo, o mundo começou a tratá-lo diferente. Porque a lei da atração espelha exatamente o que você emite de verdade. E sabe o que é mais louco? Ele não precisou mudar o mundo, só precisou mudar o jeito de se ver dentro dele. A partir dali, passou a viver com mais propósito. Cada frase que dizia carregava intenção. Cada decisão era alinhada com quem ele realmente era. E o dinheiro? O dinheiro passou a vir como consequência, não como obsessão. Ele parou de buscar fora e começou a criar de dentro. E agora, olhando para trás, percebe que o fundo do poço tinha uma mola. Só precisou se soltar e deixar subir. Agora, que você entende o poder da lei da atração, a grande pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Já parou para pensar que, talvez,
O que tem te impedido de alcançar seus objetivos, seja apenas o seu estado mental? Não é sobre o quanto você tem ou deixa de ter, mas sim sobre a frequência com a qual você está vibrando. O universo já está respondendo. E você, consciente ou não, tem dado a direção. Está na hora de começar a dar os passos certos. Aplique tudo o que compartilhei com você, de coração. Acredite na força das palavras, no poder de uma declaração verdadeira, no segredo de alinhar sua mente e emoções. A sua realidade só vai mudar quando você decidir mudar a sua vibração. E quem sabe, assim como eu, em 24 horas, você também comece a ver os primeiros sinais de transformação. Agora, quero saber: o que você vai fazer para ativar a lei da atração em sua vida? Você já está pronto para dar esse passo? Se você acredita que pode mudar sua realidade, dê o primeiro passo agora. Não deixe para depois. E claro, se você quer continuar aprendendo sobre esse poder que temos dentro de nós, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu estarei aqui, te guiando para conquistar a vida que você merece. Vamos juntos nessa jornada de transformação. A hora é agora.